Tudo bem? Estou eu aqui de novo. Bom dia, bom dia e bom dia. Bom dia para você, bom dia para os seus filhos, bom dia para toda a tua casa, que Deus possa estar nesse dia de hoje abençoando toda a tua família em nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê nessa palavra? Então diga comigo, glória a Jesus, graças a Deus. Isso mesmo, eu quero começar o dia abençoando a tua casa, abençoando o teu marido, abençoando a tua esposa, abençoando os teus filhos. Tem netinhos? Abençoando teus netinhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, viu? Abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Quero começar esse dia de hoje trazendo uma reflexão acerca da palavra de Deus que se encontra no livro de 1 de João. 1 de João, capítulo de número 3. Compartilhe aí comigo essa palavra aí, vamos lá. 1 de João, capítulo 3, a partir do versículo 7. A partir do versículo 7 até o versículo de número 10. Vamos lá. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Interessante a palavra de Deus, né? Poderosa a palavra de Deus, porque hoje a gente vive num mundo de extremos. Hoje a gente vive num mundo de ponta para ponta, extremidade para extremidade. Tudo que acontece hoje acontece por causa daquela palavrinha pequenininha que inventaram, né? Para, através dessa palavrinha, justificarem suas falhas, justificarem seus erros, justificarem a sua conduta, que é isso não tem nada a ver. Observa que depois que apareceu essa palavrinha, essa frase, depois que apareceu essa conotação, isso não tem nada a ver. O pecado entrou de forma abusiva dentro da igreja. O pecado entrou de forma grandiosa dentro da igreja. Antigamente, e não é por causa da palavra antigamente que a gente vai imaginar que a gente tem que voltar a usar chapéu, que as irmãs têm que voltar a se cobrir com véu, que as irmãs têm que voltar a não se cuidarem, né? Que as irmãs têm que usar vestido arrastando no chão. Não estou falando desse tipo de antigamente, porque não é essa a conotação dessa reflexão no dia de hoje. Mas é o famoso, isso não tem nada a ver, que está me preocupando já há alguns anos, já há algum tempo. Que exatamente por causa desse isso não tem nada a ver, que hoje as igrejas estão sem moral. Hoje existem pastores sem moral. Hoje existem pastores fracos, ovelhas fracas, rebanho fraco, porque o pecado tem invadido a igreja. Observa como que Deus começa a nos tratar. Nesse trecho de 1 João, capítulo 3, verso 7, ele começa a nos chamar de filhinhos. Ele nos chama de filhinhos porque ele ainda nos enxerga como pai. Nós somos seus filhinhos para ele. E como sendo seus filhinhos, ele nos trata e sempre nos tratará dessa forma porque ele nos ama.
E Ele quer que o pecado fique longe de nós e nós fiquemos longe do pecado. Mas para isso, você tem que permitir que Deus esteja em você, no seu coração, na sua casa, na sua família. Isso não tem nada a ver. Observe que os homens se amam tanto, se veneram tanto, que hoje não basta eles apenas quererem, entendam, aprender a palavra. Eles querem se transformar em grandes e poderosos teólogos, eles querem se transformar em grandes e poderosos pedagogos, eles querem se transformar em bacharéis, eles querem se transformar em doutor honoris causa, eles querem cada vez mais conhecimento. Ótimo, glória a Deus por isso. Mas e o levante e ande em nome de Jesus? Cadê? E o paralítico seja curado em nome de Jesus? Cadê? Sabe por que isso não tem mais dentro das igrejas? Porque nas igrejas não tem mais a presença de Deus. Porque o pecado tem sido imperativo dentro das igrejas. E nós estamos corroborando para que isso aconteça aí de forma grandiosa. Mude isso. Mude, comece por você. Comece por você, faça você, tome você a iniciativa. Mude esse tipo de comportamento que tem invadido as nossas igrejas. Comece por você. Repudie, repugne, não aceite. Não compactue com o pecado. A Bíblia é clara: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. E tem gente que está enganando e se permitindo ser enganados. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Deus é justo, como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. A intenção do diabo é transformar a minha mente, a sua mente, num campo minado. É transformar a minha mente, a sua mente, sabe, num local para que ele possa trabalhar e trabalhar à vontade. O que custa dançar dentro da igreja? O que custa, né, fazer isso e fazer aquilo dentro da igreja? Praticar isso ou praticar aquilo dentro da igreja não custa nada. Isso não tem nada a ver. Começa assim, de sapatinho de lã. Começa de uma forma angelical. E quando você vai ver, a igreja já não tem mais poder, a igreja já não tem mais a presença do Espírito Santo, a igreja já não tem mais a presença de Deus. E sabe por quê que a igreja já não tem mais a presença de Deus, do Espírito Santo, do poder de Deus? Porque a igreja começa dentro da tua casa. E tudo aquilo que você permite que aconteça dentro da tua casa, você acha que você tem que fazer dentro da igreja. Como que se não bastasse você não querer a presença de Deus dentro da tua casa, você leva para a igreja aquilo que você permite que aconteça dentro da tua casa, e na igreja você quer fazer exatamente o que você faz dentro da tua casa. E a presença de Deus vai se afastando. E os cultos se tornam mornos, frios e mortos. Pare com isso em nome do Senhor Jesus. A palavra continua dizendo: para isso, para quê? Para combater as obras do diabo, para combater as artimanhas do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo. Pois todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Se você é nascido de Deus, é nascida de Deus, e você tem essa convicção, afaste-se do pecado. Afinal de contas, pastor, o que é pecado? É muito engraçado isso. Pecado é questão de opinião. Pecado é tudo aquilo que transgride a presença de Deus dentro de você e dentro da sua casa. Tudo aquilo que eu faço que transgride a santidade de Deus, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu pratico, tudo aquilo que eu executo que transgride a santidade de Deus
dentro de mim, dentro da minha casa, dentro do meu ser, dentro da minha alma, dentro do meu peito, dentro do meu quarto, dentro da minha igreja. Tudo aquilo que fere a santidade de Deus é pecado. Entenda isso. A Bíblia é clara. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do mundo. A Bíblia nos ensina com toda a clareza que Deus, ele é o padrão de ética. Através desse versículo, todo aquele que é nascido de Deus. Por isso, o conceito de pecado não é questão de opinião, querido. Pecado é transgressão dos padrões de Deus. Deus é ético. Deus tem os padrões de santidade dele. Ele ensina para mim e para você que nós devemos fugir do pecado. Mas ele não começa chamando pelo meu nome de uma forma grosseira, de uma forma ignorante. Ele fala: filhinho, você já viu quando você corrige o seu filho quando seu filho era pequenininho? Você já viu quando você corrigia sua filhinha, seu filhinho, quando eles eram pequenininhos? Como é que você chamava ele? Ô seu, ô sua. Não, você fala: filhinho, vem cá no pai. Não faz isso. Isso vai te machucar. Se lembra disso? Deus começa o texto da palavra de Deus, o texto santo de Deus, nos chamando de filhinhos. Ele fala: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Tem muita gente enganando, tem muita gente se apresentando dentro das igrejas, tem muita gente se apresentando para você, dizendo que é, dizendo que faz, dizendo que é assim, que é assado, e no final é tudo para destruir a santidade de Deus que existe dentro da tua casa. É tudo para destruir a santidade de Deus que existe dentro de você. Não permita que isso aconteça. Não leve para dentro da casa de Deus aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Não faça isso com você. Não faça isso com a sua casa. Fuja do pecado. Fuja. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que anda na justiça e ama seu irmão é filho de Deus. Aquele que não anda na justiça e não ama seu irmão, como é que eu vou dizer que eu amo a Deus que eu não o vejo? Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus que os meus olhos não o contemplam, que eu não o vejo? Eu ouço falar, eu sinto a sua presença, eu sinto a sua essência, eu sinto, mas não vejo. Mas eu vejo meu irmão, que é semelhança de Deus como eu, e eu não o amo. E eu não o amo. E digo que amo a Deus. Não, você não ama a Deus. Eu lamento informar, se você que vê teu irmão, convive com teu irmão, se você que está com seu irmão, com a sua irmã, não o ama, não a ama, você não ama a Deus. E acredite, não sou eu que estou falando, vou repetir, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Não sou eu que estou falando, não. Nem aquele que não ama a seu irmão. Fique com essa palavra nesse dia de hoje. Fique com essa reflexão. Fuja do diabo. Fuja do pecado. Se afaste do diabo. Deixe essa história de lado de isso não tem nada a ver. Porque o isso não tem nada a ver tem te afastado da presença de Deus. O isso não tem nada a ver tem feito com que o diabo faça moradia fixa dentro da sua casa. Isso não tem nada a ver tem feito com que o diabo cresça dentro da sua casa e dentro da sua família. Isso não tem nada a ver, faz com que o diabo fixe moradia eterna e constante dentro da sua casa. E aí tudo quanto você faz dá errado e você não sabe por que está dando errado. Porque você aprendeu que isso não tem nada a ver. Tem a ver sim. Quando você transgride a presença de Deus, quando você fere a presença de Deus, quando você macula a presença de Deus, quando você
pratica a injustiça, quando você não ama seu irmão e quando você permite que o isso não tem nada a ver dentro da sua casa impere, você simplesmente está afastando Deus de você e da sua família. Fique com essa palavra. Os padrões de Deus são padrões de ética e santidade. Os padrões de Deus são padrões de ética e de santidade. O mundo pode ter mudado. Pastores podem ter mudado o seu conceito. Igrejas podem ter mudado. Mas Deus é imutável. E é a sua presença, a presença de Deus, que garante vitória na minha vida e na tua vida. Não é esse modismo que tem invadido as igrejas. Onde já se viu forró gospel, onde já se viu samba gospel, onde já se viu funk gospel, onde já se viu sertanejo gospel. Isso é coisa que estão tentando implantar dentro das igrejas. Passinhos gospel. Meninos que saíram do mundo porque não foram felizes financeiramente no mundo. Meninas que saíram do mundo porque não foram felizes financeiramente no mundo e agora tentam jogar nos nossos peitos aquele mundo em forma de canções e em forma de canções que falem alguma coisa acerca de Deus ou da sua palavra, e todos nós aceitamos e ainda batemos palma e compramos os seus DVDs e CDs, e aí a presença de Deus se afasta. Movimento dentro de igreja não significa a presença de Deus dentro da igreja. Fique com essa palavra. Movimento dentro da tua casa não significa a presença de Deus dentro da tua casa. Fique com essa palavra. Deus te abençoe. E até a próxima, em nome de Jesus. Fique com Deus.